Livro O Homem em Três Dimensões, de Kenneth Hagin, capítulo 5. O Espírito Santo no homem interior. A parte da natureza tríplice do homem que entra em contato com Deus é o espírito do homem. Esse é o homem real, ou, conforme disse o apóstolo, o homem interior do coração. É o espírito do homem que recebe a vida eterna. Um dia teremos um novo corpo, mas temos a vida nova agora mesmo. Quando o homem nasce de novo, a vida eterna é transmitida ao seu espírito, a esse homem interior. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. A vida eterna é a vida e a natureza de Deus. É o tipo de vida que o próprio Deus tem. Jesus declarou: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5,26. Jesus estava dizendo que ele, o Filho, tem o mesmo tipo de vida que Deus Pai tem. Então, no 10º capítulo do Evangelho segundo João, lemos que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10,10. Percebemos, pois, que essa vida de Deus que entra em nosso espírito é a natureza e a vida de Deus que cria de novo o nosso espírito e nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. A natureza de Deus é o amor. Se, portanto, um homem nascer de novo, será cheio do amor de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13,35. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João capítulo 3, versículo 14 e 15. João estava dizendo aqui que se o homem passou da vida antiga com sua morte espiritual para a nova vida abundante e eterna, ficará cheio de amor. Se ele tiver em si essa vida eterna, não haverá ódio dentro dele, mas somente amor. É o Espírito Santo quem nos transmite a vida eterna mediante a palavra e que nos leva a Cristo mediante a convicção pela palavra. Então teremos o testemunho do Espírito em nosso coração de que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Embora o Espírito Santo desempenhe um papel importante em nossa regeneração, receber o Espírito Santo ainda vai além. Em seguida, o Espírito Santo virá habitar em nós como consolador, ajudador e guia. Certa mulher me disse recentemente que sempre fora ensinada que se a pessoa é salva, já tem o Espírito Santo, mas que ali termina tudo. Nunca terá mais do Espírito Santo do que já recebeu na sua conversão. É verdade, conforme já dissemos, que o Filho de Deus nasce do Espírito e que tem o testemunho do Espírito. Mas ao examinarmos o livro de Atos, percebemos que os apóstolos ensinavam que há algo mais. Filipe desceu para a cidade de Samaria e anunciou-lhes a Cristo. O povo creu na mensagem de Filipe e a respeito de Jesus e do reino de Deus e foi batizado nas águas. Lemos em seguida: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, do versículo 14 a 16. Pedro e João não oraram para o povo de Samaria nascer de novo. Aqueles samaritanos já tinham recebido Cristo como Salvador, e conforme disse Pedro, foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lemos então que Pedro e João impuseram as mãos nesses novos crentes e recebiam estes o Espírito Santo. Versículo 17. Percebemos aqui, portanto, que o receber o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele não habita em nossa cabeça, mas em nosso coração. É nossa cabeça que nos impede, durante a maior parte do tempo, de receber essa experiência, porque a cabeça está tão acostumada a usar a língua que não quer entregar o Espírito Santo àquela língua. É por essa razão que algumas pessoas enfrentam uma luta tão grande ao procurarem receber o Espírito Santo.
A única razão por que o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo é que é o templo ou residência de nosso espírito. Nesse sentido, o Espírito Santo está habitando em nosso corpo. No entanto, ele não está habitando em nosso corpo propriamente dito. Ele está habitando em nosso espírito. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Smith Wigglesworth disse: sou 1000 vezes maior por dentro do que estou por fora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2,4. Nesse derramamento inicial do Espírito Santo, segundo diz a Bíblia, passaram a falar em outras línguas. Foram eles quem falavam, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O homem real é esse homem interior. E quando falamos em outras línguas, estamos falando do nosso coração, do nosso espírito e desse homem interior. Não é o corpo falando, embora empreguemos nossos órgãos vocais, e não se trata de nossa mente. Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14,14. Quando Jesus falou com seus discípulos a respeito do Santo Espírito prometido, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7, do 37 ao 39. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que o Espírito Santo habitaria no seu interior, no mais íntimo do seu ser, no seu espírito. Vemos, portanto, que o Espírito Santo não está habitando em nossa cabeça, em nossa mente, ele habita em nosso coração. Mas alguém pode dizer: não o sinto, talvez ele tenha ido embora. Se ele veio mesmo, ainda está aí, porque Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. Essa promessa nada diz respeito de permanecer apenas uma quinzena ou um mês, diz para sempre. O Espírito Santo não fica chegando e saindo. Uma vez que o recebemos, ele estará para sempre conosco. Mas se pratico algum mal, ele não me deixará? Não, ele não deixará. Ele ainda estará aí procurando ajudar você. Depois de Davi ter pecado, cometendo adultério, assassínio, arrependeu-se e orou: não me retires o teu Santo Espírito. Salmo 51:11. Até aquele momento, o Espírito Santo não tinha deixado Davi e nunca o deixou. Podemos entristecer o Espírito Santo, mas ele estará para sempre conosco. Porque o Espírito Santo não está em nossa mente. Ele não se comunica diretamente com a nossa mente. Ele está em nosso espírito e se comunica conosco através de nosso espírito. É claro que nosso espírito realmente influencia por dentro nosso processo intelectual. Quando Jesus falou do Espírito Santo prometido, ele disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. João 16:13. Jesus já tinha declarado: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14:16. E depois passou a dizer: porque ele habita convosco e estará em vós. João 14:17. Jesus disse que esse Espírito Santo que em nós habita não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Jesus disse que o Espírito Santo fala. Isto não se trata de falarmos em línguas. Nós falamos em línguas conforme o Espírito nos concede que falemos. Jesus disse que quando o Espírito Santo fala, vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Como ele vai fazê-lo? Falará em nosso espírito, porque é ali que ele está. Nosso espírito recebe informações da parte do Espírito Santo. As coisas mais maravilhosas que já me aconteceram começaram por dentro. É ali que Deus começa a obra. Quando somos salvos, o Espírito Santo atua sobre o nosso espírito e é por dentro que sentimos a convicção, sentimos o ímpeto para correspondermos com Deus. Algo acontece por dentro e então ficamos conhecendo o Espírito Santo à medida que ele fala ao nosso espírito. Foi no meu leito de aflição que aprendi pela primeira vez a escutar essa voz interior. Não sabia como. Ninguém me ensinou e tive que aprender por conta própria. Se tivesse começado a escutar antes de então,
Não teria sido obrigado a ficar deitado de costas durante 16 meses, mas eu não escutei. Esse ser invisível estava procurando desvendar a palavra de Deus para o meu entendimento, procurando levar-me a agir à altura daquela palavra, mas eu não faria porque a minha mente natural não me permitiria, não me deixaria agir pela fé. Orava e me sentia abençoado, porque Deus nos abençoa quando oramos. Mas isso não significa necessariamente que temos a resposta à nossa oração. Muitas pessoas têm baseado sua fé nessa sensação de bênção e foram logradas porque deveriam ter baseado sua fé na palavra de Deus. Eu verificava as batidas do meu coração para ver se tinha sido curado. Olhava meus pobres membros que estavam definhando para ver se poderia andar. Vendo que não tinha melhorado, clamava ao Senhor. Por quê? Veio a hora em que o Espírito Santo finalmente conseguiu que eu prestasse atenção à palavra. O Espírito de Deus sempre nos direciona de acordo com a palavra. Ele é o autor da palavra escrita. Marcos 11:24 foi o versículo das Escrituras que finalmente me tirou do leito da aflição. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes, e será assim convosco. O Espírito Santo falou ao meu coração e me ordenou a prestar atenção à última oração daquele versículo. E será assim convosco. E agir à altura da veracidade dela. Você pode dizer: como você escutou o Senhor? Não ouvi nenhuma voz na dimensão natural. Não ouvi nada com os meus ouvidos físicos. Ouvi a voz por dentro. Ouvi-o falando indelevelmente ao meu espírito. É com o coração, o espírito, que o homem crê. É com esse homem interior que nos firmamos na palavra de Deus e não com a nossa cabeça. Pode existir todos os tipos de dúvidas em nossa mente, mas cremos com o nosso coração. Eu tinha todos os tipos de dúvidas na minha cabeça, mas nunca me atrapalharam. E não vão atrapalhar você tampouco, a não ser que você os permita. Foi quando obedeci à voz interior e firmei-me na promessa da palavra de Deus, quando reivindiquei a minha cura como fato consumado, apesar das evidências exteriores ao contrário, que Deus me livrou do veredicto de morte pronunciado pelo médico. O Espírito Santo pode ajudar-nos, pode ensinar-nos e pode operar através de nós. É só sermos mais responsivos a Ele. Não aprenderemos a responder assim a Ele da noite para o dia, nem devemos ficar desanimados quando não conseguirmos. Não é porque você foi para a escola um dia na infância e você abandonou dizendo: bem, agora já sei tudo. Você continuou indo e continuou aprendendo. As coisas espirituais são aprendidas da mesma maneira. Não aprenderemos sem cometer alguns enganos pelo caminho afora. Você não desistiu de dirigir um automóvel só porque da primeira vez você subiu na calçada. Você continuou até saber dirigir corretamente. Devemos perseverar também no nosso andar no Espírito. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Tiago 4:8. Foi essa mesma voz interior que me levou para o batismo no Espírito Santo. Quando ouvi pela primeira vez alguém pregando a respeito dessa experiência, fechei meus ouvidos à mensagem porque achava que se tratava de doutrina errada. Finalmente o Espírito Santo, essa mesma voz dentro de mim, falou para o meu espírito: por que você não verifica o que a Bíblia diz? Ele me levou para as passagens bíblicas que tratavam do assunto, e então aceitei. Andei na luz que o Espírito Santo derramara no meu espírito e recebi o batismo no Espírito Santo. Lemos em Provérbios capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. O versículo diz que Deus usa nosso espírito para nos iluminar, para nos guiar e para nos dirigir. Ele fala ao nosso espírito pelo testemunho interior, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Nosso próprio espírito tem uma voz também. Nós a chamamos de consciência, de orientação, de intuição. O mundo às vezes a chama de premonição. É nosso próprio espírito que nos fala. Quer uma pessoa seja salva, quer não deixa de ser uma entidade espiritual e pode saber coisas no seu espírito. E essa voz interior procura dar orientação à nossa mente. Há muitíssimas ocasiões em que, se tivéssemos seguido essa voz interior, teríamos evitado muitas mágoas. Se tivéssemos seguido esse testemunho interior, nunca teríamos feito os investimentos que fizemos com perda de dinheiro.
Se tivéssemos escutado essa voz interior, não teríamos feito alguns negócios que fizemos, nem entrado em certas sociedades comerciais. Não teríamos escolhido alguns dos amigos que arrumamos. Já vi jovens maravilhosos que aderiram a um grupo errado, que escolheram os companheiros errados e que foram desviados de Deus. Há muitos erros que não teríamos cometido se tivéssemos escutado o Espírito de Deus. Aceitei o convite de um pastor para realizar uma campanha de reavivamento na sua igreja há vários anos. Não recebi qualquer orientação específica a respeito da campanha, sobre se deveria aceitar o convite ou não. Simplesmente supus que seria certo eu ir para lá. Durante a campanha de reavivamento e imediatamente antes da campanha escalada para ser realizada naquela igreja específica, eu orava a favor do culto da noite. Enquanto orava, recebi uma convicção interior de que não deveria passar para aquela outra igreja. Era mais do que uma simples sensação. Procurei desconsiderar essa convicção, pensando comigo mesmo, que impressão eu passaria? E quando fiquei fora do Espírito, passou mesmo. No dia seguinte, quando voltava à oração, essa voz interior se fez presente de novo, instando comigo para eu não ir até aquela igreja. Não consegui entender. Já prometera ao pastor que iria até aquela igreja. Minha palavra tinha sido empenhada, a publicidade tinha sido feita, eu tinha que ir. Além disso, era a única campanha que estava programada. Raciocinei, essa é a única porta que está aberta para mim nesse momento, de modo que irei adiante. Quando me levantei do meu lugar de oração, o senso interior me deixou de novo, e não pensei mais no assunto. No outro dia, em oração, o Espírito Santo me conclamou a não ir para aquela igreja, mas de novo repudiei o sentimento. Quando cheguei à referida igreja, vi que o pastor estava em dificuldades. Senti dó da congregação por várias razões. Mas falei para o pastor que iria avante e pregaria para ele durante uma semana, porque eu sabia que dúvidas seriam levantadas se eu fosse embora após uns poucos dias. Embora houvesse várias hospedarias confortáveis na cidade, embora o próprio pastor morasse numa casa bem boa, ele nos levou para a pousada dos evangelistas, que era pouco mais que um galinheiro atrás da casa. Ele disse: estou precisando de bastante dinheiro que terei que levantar nesta campanha, e se sobrar alguma coisa, nós a daremos a você. Espero que possamos lhe oferecer entre $25 ou $50 depois dessa semana. Entendi então que ele planejara o reavivamento, não para a salvação das pessoas, mas para obter dinheiro. Trouxera comigo meu grupo evangelístico, e os membros tinham viajado quase 2.000 quilômetros para chegarem até lá. Precisei pagar todas as despesas da viagem deles, mais as minhas. Paguei as refeições e o alojamento deles numa hospedaria confortável, e as minhas próprias despesas. E no fim da semana recebi uma oferta de $40. Tive que ir até o banco e pedir emprestado $300 a fim de poder deixar a cidade e chegar na minha próxima campanha. É desnecessário dizer que essa aventura de desobedecer à insistência daquela voz interior me custou caro. Mas foi uma boa lição para mim. Para sermos cristãos bem-sucedidos, precisamos deixar nosso espírito dominar a nossa mente. Andar pela fé significa andar segundo a palavra e deixar o nosso coração e o homem interior nos controlar. Cerca de 3 meses mais tarde, realizava uma campanha de reavivamento que estava sendo grandemente abençoada pelo Senhor. As finanças estavam boas e eu estava conseguindo pôr em dia as contas a serem pagas. Eu tinha em mãos vários convites para realizar campanhas de reavivamento imediatamente após aquela que realizava, mas parecia que não conseguia obter orientação a respeito de onde o Senhor queria que eu fosse. Não estava procurando ouvir uma voz, apenas aguardava um sinal dentro de mim quanto ao convite que deveria aceitar. Apesar disso, realmente não parecia que tinha recebido a luz verde para aceitar nenhum deles. O tempo se esgotava e estava na última semana da campanha em que estava empenhado, e sabia que seria difícil começar outra campanha com um aviso prévio tão curto. Avisos teriam que ser feitos e anúncios colocados nos jornais locais, etc. Falei com a minha esposa: ora, preciso fazer algo. Acho que eu vou telefonar para o irmão fulano, porque já me convidou muitas vezes para ir até a cidade dele a realizar uma campanha. Hoje é quarta-feira. Se telefonar hoje à noite, ele poderá colocar anúncios no jornal de manhã e podemos começar nossa campanha na noite da segunda-feira. Fui para o outro aposento e peguei o telefone para chamá-lo. Quando o fiz, uma voz dentro de mim. Não era um testemunho. Me assustei e pulei. A voz disse: não faça, não o faça.
Já estava com o telefone na mão, mas não tinha discado ainda. Recoloquei o fone num gancho. Senhor, o que vou fazer agora? Perguntei. Não tenho nenhuma campanha programada para junho e tenho muitas despesas a serem cobertas. O que vou fazer? Dessa vez não ouvi nenhuma voz como antes, mas dentro de mim havia algo que parecia subir flutuando do íntimo do meu ser, dizendo: espere apenas. Não era fácil fazer assim, mas eu sabia que tinha recebido um recado de Deus e voltei para o meu quarto. Minha esposa perguntou: o que ele disse? Não o chamei, respondi. Não telefonou para ele? Por quê? O Senhor me proibiu, eu disse, e ela se satisfez com isso. Na tarde seguinte, voltamos a considerar planos para nossa próxima campanha de reavivamento. Eu disse: ora, tenho que fazer algo e não há outra saída. Já esperei bastante tempo. Preciso fazer algo porque tenho contas para pagar. Já teria sido tarde demais para levar em consideração a campanha que tinha em mente a noite anterior, pois já esgotara o prazo para colocar anúncios nos jornais. Mas pensei num pastor a uma distância de cerca de 300 quilômetros que me pedira para aparecer na igreja dele em qualquer ocasião que pudesse, mesmo se fosse com apenas um dia de aviso prévio. Coloquei-me em pé e fui telefonar para ele. Quando apanhei o telefone e comecei a discar, uma voz dentro de mim voltou a dizer: não o faça. Argumentei: mas Senhor, o que vou fazer? Preciso viver. Tenho que fazer os pagamentos da casa, tenho que alimentar os filhos, tenho contas para pagar. E não há nada previsto para eu receber além da oferta da noite de domingo que vem. Por certo, há algum lugar para onde tu queres que eu vá, algo que tu queres que eu faça. Ele apenas respondeu: espere. Ao procurar orientação da parte do Espírito Santo, dependo tanto daquilo que ele não me diz, quanto daquilo que ele me diz. É em tempos como esse que realmente aprendemos a confiar em Deus, a descansar nas suas promessas e a depender totalmente dele. O Espírito Santo parecia fazer pressão sobre mim que devia ficar exatamente onde estava, que ele tinha algo para mim e que se eu fosse embora, o perderia. Foi então que veio para mim certo conhecimento. Não posso lhe dizer como o obtive, nem como ele entrou em mim, simplesmente sabia dentro de mim que na manhã seguinte o pastor me perguntaria se eu poderia ficar mais uma semana, completando assim 4 semanas daquela campanha. Quando voltei ao quarto onde a minha esposa estava, ela perguntou: o que ele disse? Não lhe telefonei. O Senhor me proibiu, eu disse. E ela compreendeu. Na manhã seguinte, o pastor me disse: eu tenho algo que eu quero te pedir. Hesitava um pouco na fala. Eu disse: sei do que se trata, e a resposta é sim. Você poderia ficar mais tempo aqui? Perguntou. Sim, posso ficar outra semana, disse-lhe. E que avivamento glorioso foi aquela 4ª semana. O templo ficava cheio todas as noites, almas foram salvas e crentes receberam a plenitude do Espírito Santo. Certa tarde, perto do fim da semana, tocou o telefone e a senhora que me chamara disse: irmão Reagan talvez não se lembre de mim, e me disse seu nome. Recebi o batismo no Espírito Santo na sua campanha. O Senhor me mandou dar-lhe $1000. É isso que eu teria perdido se não tivesse prestado atenção à orientação do Espírito Santo. Tinha sido difícil esperar sem ver nada, porque a mente carnal quer andar pelo que vê, mas Deus quer que andemos pela fé. A fé é do coração. Nosso espírito não será treinado a andar nesse caminho da fé da noite para o dia. Cometeremos alguns enganos pelo caminho e sairemos fora da vontade de Deus. Mas à medida que continuarmos a buscá-lo, poderemos treinar nosso espírito para ser dirigido por essa voz interior.